Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e hoje o nosso bate-papo está em clima de quaresma de Páscoa. Nos últimos 7 anos, o consumo anual de peixe cresceu 40% no período do brasileiro realmente. E a Organização Mundial da Saúde recomenda 12 quilos por pessoa. Para falar um pouco mais a respeito deste assunto, do consumo de peixe e dos seus benefícios, nós convidamos a nutricionista Deise Dávila. Bom dia, Deise, mais uma vez, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre alimentação, sobre peixe, que é uma delícia, né? Bom, e nós estamos na região norte, estamos privilegiados, não é verdade? Essa diversidade de peixes significa aumento no consumo? Olha, eu diria que na questão aqui da nossa região é uma questão cultural. O amazonense ele já vem desde da questão indígena, né, com esse costume de consumir o peixe, esse hábito. E é claro que essa quantidade, essa variedade de peixes que a gente tem aqui na região influencia. E você falou uma coisa interessante, né, sobre a questão de nós termos que, pela Organização da Saúde, consumir 12 quilos, uma média por ano, né? E um dado interessante que a gente tem é que o brasileiro, em geral, não consegue atingir essa meta, fica abaixo dos 10 quilos anuais, mas o amazonense consome entre 30 e 35 quilos de peixe por ano. Então, só o amazonense realmente, a gente estava vendo um mapa, um infográfico a respeito do Brasil e do consumo de peixe, a região norte consegue ultrapassar essa meta realmente. Consegue ultrapassar em muito, né? Bom, é impossível a gente colocar na ponta do lápis quantos peixes existem na nossa região. Porém, é importante, a gente estava falando aqui, que alguns peixes são aptos e outros não para consumo. O que influencia nessa questão de não ser apto para consumo realmente? Alguns peixes a gente tem a questão mesmo de sabor. Alguns peixes eles não são bem aceitos, né, pela população e geralmente eu tenho essa visão de que essa é a maior barreira que a gente encontra em relação ao não consumo de certas espécies de peixe, né? E a gente tem a preferência realmente do amazonense, que é o tambaqui, pacu, sardinha, o jaraqui, que é assim uma marca registrada aqui do Amazonas. Então a gente tem uma infinidade muito grande. E em relação ao não ser apto para consumo, geralmente é por uma questão de sabor mesmo. Alguns peixes não são bem aceitos realmente. Agora, por que nós conseguimos ultrapassar a marca dos 12%, e o resto do Brasil não consegue? É questão cultural. Por exemplo, o sul é carne, então eles vão com certeza ter um consumo maior de carne do que nós aqui na região norte. E o Brasil tem feito até, o Ministério da Pesca tem atuado com algumas ações, né, como a Semana do Peixe, para incentivar em todas as regiões do Brasil esse consumo. E a gente tem conseguido sim um aumento no consumo de peixe, inserindo também na alimentação escolar, que antes até a nossa região não tinha isso. E hoje a gente já vê que as escolas, né, estaduais e municipais têm como parte do cardápio, na merenda infantil, já a presença de peixe. Já incluindo essa iguaria aqui da nossa região, porque a gente costuma muito ver na questão dos adultos. Realmente, se não foi colocado isso logo desde cedo, implantar essa cultura do consumo de peixes, ele vai ser um adulto que não vai realmente gostar do peixe. Geralmente não vai gostar. E a gente tem que citar sempre que o peixe ele é um alimento riquíssimo, tem um valor nutricional muito importante, né, baixo teor de gorduras, ou quando tem um alto teor de gorduras, ainda assim a gente considera uma gordura benéfica para a saúde. Então é importante sim que os pais que já estão inserindo o hábito alimentar no seu filho, procurem inserir o peixe como um alimento saudável, que é recomendado, né, que a gente coloque de 2 a 3 vezes por semana esse alimento no nosso cardápio, e da criança da mesma forma. A partir de quantos anos é possível já inserir o peixe no cardápio da criança? Então, já na alimentação complementar, que é os 6 meses, primeiros 6 meses recomenda-se, né, que seja aleitamento materno exclusivo,
E a partir dos 6 meses a gente já vai começar a trabalhar inserindo alguns alimentos que a família no normal consome, né? Então já vai fazer uma papinha de fruta, né? Uma papinha com alguns vegetais, já vamos colocando carne, frango e nesse meio tempo a gente já pode estar colocando peixe. Atentando que para peixes muito gordurosos a gente indica a partir do 10º mês. Mas a partir do 7º mês você já pode estar colocando na alimentação da criança inserindo o peixe. Lembrando também que o peixe ele é considerado um alimento que tem uma grande possibilidade de ser alergênico, né? Então, ele está inserido naquele grupo de alimentos que podem ocasionar, que tem uma ampla quantidade de pessoas que podem ter uma reação alérgica. Mas isso não quer dizer que você não possa incluir na alimentação, até porque falando isso aqui para os ribeirinhos, para a nossa população, né, a não ser que você note alguma reação, e aí a gente vai procurando um médico, mas é liberado a partir dos 6 meses as cartilhas que indicam alimentação para as crianças até 2 anos, até 1 ano, eles já indicam pelo Ministério da Saúde a acrescentar o peixe, sim. Bom, a gente falou dessa questão da variedade de peixes que a gente tem aqui no Brasil como um todo. Por isso, eu vou pedir para a nossa produção colocar a nossa tela interativa número 2 no ar, que a gente vai discutir um pouco mais a respeito dos tipos de peixe. Tem o cavalinha, carne um pouco mais gordurosa, que pode ser utilizada para ensopados ou até mesmo frita. A cavalinha é consumida aqui na nossa região? Então, não é um peixe regional, mas nós encontramos, né? Porque a gente tem esse acesso agora pela questão de peixes que vêm refrigerados, congelados. A gente tem esse acesso a peixes que vêm de outras regiões. Não necessariamente aqui da nossa região, até da região norte ou só do Amazonas, né? Então a gente tem esses frigoríficos, essas empresas que trazem, e isso é importante porque nós precisamos consumir uma variedade muito grande, mesmo sendo peixe, mas a gente tem vários tipos e nutrientes diferentes nesses tipos de peixe, é importante a gente variar também esse consumo. Nosso próximo tópico é o dourado, considerado o peixe mais saboroso dos rios brasileiros. Realmente ele está presente na alimentação. De que forma o dourado pode ser consumido? Então, a maioria dos peixes assim que a gente tem podem ser consumidos das mesmas formas: cozido, assado, frito. Aí vai do gosto do cliente, né, do gosto da pessoa de fazer esse consumo na sua casa. Nós sempre recomendamos optar pelo mais saudável, que seria o assado, o grelhado, né? Mas dependendo do peixe, você pode trabalhar de diversas formas, conforme o seu gosto, o gosto da sua família, como você achar mais fácil preparar. É muito da questão de gosto, o sabor. Né? Pode variar de pessoa para pessoa. Exatamente. A gente tem o nosso próximo peixe, que é o linguado, carne branca e magra, tradicionalmente preparada em filés. Como nós falamos, é realmente mais indicado a preparação dos peixes grelhados ou assados, e nesse caso pode ser grelhado. Os filés, peixes que você compra em filés ou em postas, eles são ideais para fazer o grelhado, né? São mais fáceis de fazer grelhado, geralmente não contém espinha, né, quando você compra o filé. Então é um peixe que você pode trabalhar com uma qualidade melhor nesse tipo de preparação grelhado, assado. Na verdade, tem essa facilidade de você conseguir adaptar o peixe, fazer várias preparações com peixe. É um alimento muito versátil também. Muitas vezes a gente não para observar que, além da qualidade nutricional, você pode ter essa versatilidade de fazer várias preparações da mesma forma que você trabalha com frango ou com a carne de gado ou de porco. A nossa próxima tela, número 3, que a gente já até mostrou, é a respeito do pacu e da sardinha, que também é tradicional aqui da nossa região. Agora, tem alguns mistérios que envolvem o pacu. Dizem algumas pessoas que ele realmente é muito gorduroso, que não é tão benéfico para a saúde. O que a gente pode falar a respeito disso? Então, a gordura do peixe ela é uma gordura importante. Há um tempo atrás nós não tínhamos essa noção de que os peixes da nossa região também contêm ômega 3 no caso. Então, o Instituto de Pesquisas da Amazônia, o INPA, tem sido assim importante demais para essa questão de nós sabermos o teor nutricional dos alimentos, e a gente acabou
verificando através dessas pesquisas deles que o peixe da nossa região também contém essa gordura boa, importante. Então, quando a gente fala de peixe gorduroso, a gente tem que entender que a gordura ela precisa sim fazer parte da nossa dieta. E quando a gente favorece uma gordura do bem, que no caso é o ômega 3, que apesar de ter em pequenas quantidades aqui os peixes da nossa região, em comparação com peixes de águas frias, águas dos mares, eles são importantes também que a gente esteja consumindo porque é uma gordura importante, uma gordura boa. Agora, se existe alguma recomendação médica de que não se consuma, ou alguém que esteja com algum problema já de controle de gorduras, aí a gente vai fazer uma avaliação realmente, né, da quantidade que se possa consumir, mas essa gordura é uma gordura favorável sim. Bom, que o peixe traz inúmeros benefícios para a saúde, isso a gente já sabe. Mas no que ele ajuda realmente? Eu vou pedir para a nossa produção colocar a nossa tela interativa número 4 no ar, que fala um pouco mais detalhado sobre os seus benefícios. Inúmeros benefícios que vão até desde a parte estética até realmente o funcionamento do nosso organismo, né, Deise? É verdade. O peixe é rico em proteínas e a gente sabe que a questão da proteína para músculo, musculatura, pele, eles são os tijolos do nosso corpo. Então é aquela questão de montar mesmo a nossa estrutura de pele, a questão de cicatrização, construção muscular. Então a gente ouve muito falar nas proteínas para quem é atleta. Então o peixe é sim uma importante fonte de proteína. E aí a gente tem algumas vitaminas que agem justamente na melhora da memória, concentração, doenças cardiovasculares, osteoporose. A gente tem alguns peixes que na espinha mesmo, como na sardinha, a espinha desse peixe ela é importante fonte de cálcio, né, e combate a anemia. Então, as propriedades importantes que a gente tem no peixe são as vitaminas B12, que é uma vitamina importante em relação à anemia. A gente tem como minerais o magnésio, que aí para você, homem que está nos assistindo, ele melhora aquela dor de cabeça da esposa, né? Então, são artifícios que a gente tem, coisas que a gente tem ali, nutrientes, e muitas vezes a gente não sabe dessas funções importantes que podem estar nos ajudando a ter uma qualidade de vida melhor, e o peixe é sim uma ótima fonte de nutrientes. A gente já falou dessa questão realmente dos seus benefícios, até mesmo na quantidade. Mas as pessoas que estão em casa, que perderam o início da nossa entrevista, ok, a Organização Mundial da Saúde preconiza o consumo de peixes 12 quilos ao ano realmente. O que seria isso? Como é que a gente iria fazer essa questão do equilíbrio com a carne e o frango e o peixe? Quando que eu devo comer? Quais são as partes do dia, por exemplo, de manhã, no almoço, na verdade, e no jantar? Qual seria a quantidade? Então, a per capita que nós trabalhamos, o alimento por pessoa, geralmente a gente indica para peixes, filés e postas 150 a 200 gramas por dia ou por refeição, né? Se eu for fazer um cálculo para um jantar na minha casa ou para algum estabelecimento que eu tenha, eu vou calcular mais ou menos essa média de consumo de 150 a 200 gramas para eu poder ter o meu valor total, quanto de peixe que eu vou precisar comprar. Então a gente tem essa média e aí cada refeição eu posso consumir dessa forma. Como a gente preconiza que deve ser consumido de 2 a 3 vezes por semana, aí a gente pode fazer esse balanceamento, né? Consumir de repente hoje um frango no almoço e um peixe no jantar, e aí eu vou trabalhando com outros tipos de carne, outros tipos de proteína durante a semana. Como eu faço 2 principais refeições por dia, almoço e jantar, eu posso estar incluindo em qualquer uma dessas refeições o peixe. Eu vou pedir para a nossa produção colocar no ar a nossa tela interativa número 5, que vai completar esses benefícios que nós já falamos. Por exemplo, ele diminui o risco de doenças cardíacas, como foi falado, só que ele contribui para o desenvolvimento cerebral. Está faltando uma letra aí na nossa tela interativa, mas essa questão do desenvolvimento cerebral. Regenera as células nervosas e previne doenças ósseas, como foi falado. Agora, de que forma ele trabalha nessa questão do desenvolvimento cerebral? Então, a questão do ômega, o ômega é uma gordura boa. E o nosso cérebro, ele é formado por gordura. Então, quando a gente tem a importância da gordura na nossa alimentação, ela trabalha nessa questão das terminações nervosas, esse desenvolvimento cerebral até do feto. Então, é importante, né, esse consumo de peixe também pela mãe, durante a gestação. E aí a gente tem essa função dessa gordura boa em relação ao desenvolvimento cerebral e de outras vitaminas também que agem, né, nesse sentido. Então, a gente tem vitamina A, que vai cuidar da pele, vai cuidar da parte da visão. A gente tem
a degeneração macular, que é a principal causa de cegueira em idosos, e a vitamina A ela age realmente para prevenir esse tipo de problema, e a gente tem isso no peixe, como a gente já falou, a questão do cálcio também, geralmente nas espinhas. Então, é uma infinidade de nutrientes que a gente pode estar encontrando ao consumir esse alimento. Pelo fato de ser regional, a gente acha que todo amazonense consome, mas tem muitas pessoas que têm ainda um bloqueio em relação ao peixe, a não consumir, que tipo de peixe que eu posso consumir. Todos os peixes que estão ali à venda, nós temos que entender que existe órgãos que fazem essa análise, essa verificação do que está sendo vendido, do que está sendo exposto para você levar para casa. Então, a gente não precisa ter medo de comprar ou medo de consumir. A gente tem que ter medo de não consumir os nutrientes necessários para o nosso desenvolvimento e para o desenvolvimento da nossa família. Então, um alerta para você que está em casa. No próximo bloco, Deise, a gente vai continuar falando a respeito do peixe, os seus benefícios, mas voltado para as gestantes. A gente já falou que ele ajuda no desenvolvimento do feto. E com a mãe, será que também traz benefícios? E a respeito do peixe cru, tem mitos e verdades que envolvem esse prato aí. Então a gente vai falar no próximo bloco. Lembrando que você de casa pode participar do nosso bate-papo ao vivo. Anota aí. 92, código de Manaus, 981 11 45 12. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. Até lá.